Olá, meu nome é Aleph, eu sou advogado na prática de tributária no Tarchec Advogados e junto à minha colega Heloísa, nós vamos conversar um pouco sobre o impacto da reforma tributária no contencioso administrativo e judicial. Em suma, esse documento, essa apresentação, ela vai abordar ali todos esses efeitos, né, da mudança nos tributos que nós temos sobre o consumo e como isso afeta a litigiosidade na implementação desses tributos, né, tanto no âmbito administrativo quanto no judicial. Nós vamos tratar aqui basicamente do funcionamento dessa fiscalização, que é o início, né, desse contencioso, e a estrutura do comitê gestor que está previsto para o IBS, as alterações no CARF e o próprio impacto, né, desse modelo de IVA dual que nós adotamos. Pois bem, eh, basicamente, o que nós temos aqui com a reforma tributária é um discurso, né, que desde o início vem trazendo uma ideia de simplificação do sistema, uma transparência na forma de tributação, e realmente a reforma tributária ela traz aqui a criação de dois novos tributos em substituição a alguns outros, tanto estaduais quanto municipais e federais, e isso faz com que haja de fato uma simplificação, né, ao menos no número de tributos. Porém, o que a gente está prevendo, né, pelo menos no primeiro momento e no médio e curto prazo, é um aumento de litigiosidade. Por quê? Primeiro porque ela já começou com a reforma tributária adotando um sistema de IVA dual, que é diferente da proposta inicial, que seria aquele IVA único, né, uma cobrança única de tributo sobre a cadeia de consumo e que depois houvesse uma repartição de receitas. Aqui não, aqui a gente tem, né, na reforma tributária o IVA dual, que é dividido entre o IBS e o CBS. O IBS para os estados, o Distrito Federal e os municípios, e o CBS para a União Federal. Também, dado o histórico que a gente tem, né, no Brasil de uma alta litigiosidade tributária, não se espera que, de uma hora para outra, haja uma simples redução e simplificação do sistema. Nós também iremos conviver aqui com dois regimes diferentes durante o período de transição, que vai até ali, né, 2033, quando se consolida a reforma sobre o consumo. E, além de a gente ter uma convivência de regimes diferentes durante esse período, nós também estamos lidando aqui com um contencioso administrativo que não está unificado. Nós temos uma divisão do próprio contencioso. Então, apesar do IVA, esse IVA dual ter bases a princípio idênticas, etc., nós temos aqui o CARF, de um lado, que julgará o CBS, né, e o comitê gestor com competências sobre IBS. Além disso, no âmbito judicial, nós temos uma possível ali, necessidade de formação de litisconsórcio passivo, né, litisconsórcio passivo necessário, que é a inclusão de vários entes no mesmo polo para a discussão de um tributo, que no caso é o IBS, quando você quiser, enfim, discutir determinada cobrança, né, do IBS, tem que ali incluir os estados envolvidos, o município, o Distrito Federal, conforme for o caso. Esses fatores, como um todo, eles podem, de fato, prolongar os litígios e forçar uma judicialização dos temas, pelo menos no curto e médio prazo. Porém, algumas ressalvas são importantes. Nós temos aqui no novo sistema uma apuração chamada de apuração assistida, né, que simplifica bastante a forma pela qual as obrigações acessórias são cumpridas pelos contribuintes, que, no geral, dentro do atual sistema, elas geram bastantes problemas e discussões de litigiosidade. Nós temos também o split payment, que faz com que a cobrança seja automática. Então, isso também poderá reduzir de forma significativa lançamentos de ofício da Fazenda para fins de cobrança do tributo não pago. E também nós temos a própria simplificação das obrigações acessórias como um todo, né? O sistema um pouco mais objetivo, sem obrigações repetitivas. Nós já estávamos passando por isso, né, dentro do sistema atual, de uma redução de algumas obrigações acessórias que se mostravam dispensáveis por conta de criação de outros sistemas, como o SPED, que acaba substituindo às vezes declarações unificadas feitas pelos estados. Todas essas simplificações elas contribuem para o que foi chamado de conformidade por design, né? Então, você tem uma diminuição de litigiosidade por conta dessa conformidade dos contribuintes com as obrigações tributárias, por conta da estrutura do modelo adotado, né? Na hora de apuração, o cálculo já está previamente estabelecido, com modelos ali implementados no sistema que vai ser utilizado pelos contribuintes para cálculo e pagamento do tributo. Pois bem, falando agora já um pouco sobre as repercussões, né, e adentrando o nosso tema, de hoje, que seria a repercussão e mudanças no contencioso administrativo, nessa primeira parte, depois com a Heloísa, a parte do contencioso judicial. Pois bem, falando um pouco sobre o funcionamento da fiscalização do IBS, nós temos aqui uma situação de competência compartilhada dos entes federativos, com competência para fiscalizar e arrecadar esse tributo, que no caso são os estados, o Distrito Federal e os municípios.
eles vão ter que atuar de uma forma integrada por meio do comitê gestor. Apesar dessa atuação de forma integrada, e o comitê gestor ter uma obrigação de coordenação geral dessa fiscalização e de arrecadação dos tributos, a verdade é que as atividades de lançamento, de fiscalização, de cobrança de representação judicial para, né, para a cobrança daquele tributo, será mantida para cada ente, para respeitar a sua autonomia. Até para isso foi criado o IVA dual, né, para respeitar a autonomia de todos os entes federativos. Isso significa, na prática, que a fiscalização deverá ser coordenada pelo comitê gestor, mas executada por servidores de cada administração tributária. É, Isso presumirá também que o comitê gestor edite um regulamento único para padronizar os procedimentos e evitar desnecessária fiscalização ou lançamentos múltiplos sobre o mesmo contribuinte para o mesmo fato gerador. E toda essa organização por meio do comitê gestor também poderá contar com uma novidade muito significativa aqui, que será a delegação ou compartilhamento de competência entre si. Então, os entes federativos poderão delegar a sua competência para a cobrança de determinado tributo. Aqui é relevante lembrar que os tributos novos tanto do IBS quanto do CBS, eles são cobrados no destino. Então, há sempre uma cobrança temporária, digamos assim. A cobrança ocorrerá, mas a distribuição do produto, daquela arrecadação, dependerá do momento final da venda de um determinado produto ou do serviço para o efetivo estado ou ente, né, o município de destino. Então, por conta dessa mudança, né, que a gente tem hoje uma tributação pensada na origem, pensando no ICMS, pensando no ISS, e agora essa mudança para uma tributação pensada no destino, essa possibilidade de delegar competência e compartilhar competência entre si será uma ferramenta útil para que as fiscalizações não sejam feitas de formas duplicadas, né? Enfim, entes diferentes gastando com receita sua, né? Para exercer uma atividade que já está sendo feita ali para o outro, etc. Em caso de fiscalização conjunta, quando houver necessidade, quando houver interesse, né, desses entes, o comitê gestor também terá uma obrigação de disciplinar a organização dessa fiscalização conjunta e o próprio rateio de custos disso entre os entes, né, e definindo ali a distribuição do produto da arrecadação do tributo. Esses são os elementos que nós consideramos relevantes aqui para fins de fiscalização, né, do IBS, que é esse momento prévio ao início do contencioso, porque da fiscalização pode vir um determinado lançamento tributário e ali uma impugnação pelo contribuinte, e aí sim, né, o início do contencioso administrativo pela defesa do contribuinte em face de uma eventual cobrança. Caso haja esse lançamento de cobrança, né, do tributo, nós vamos partir agora ali para o momento de contencioso, né, que será também feito pelo comitê gestor, que ele terá ali será uma organização central, né, do IBS, como a gente já pôde ver, ele exercerá diversas funções em torno do IBS, mas a principal delas para a gente aqui nessa apresentação será de decidir sobre o contencioso administrativo em todas as instâncias. Então, não só a instância recursal, mas também em primeira instância, então desde a impugnação da primeira defesa apresentada pelo contribuinte até seus recursos subsequentes, né? Óbvio, o comitê, como dito, ele tem muitas competências, então editar regulamento único, arrecadar o tributo, fazer compensações, realizar as retenções necessárias de determinados tributos, e, enfim, coordenar toda essa fiscalização e o lançamento tributário, além também de promover as questões legislativas. Mas aqui, para a gente, o grande ponto é essa competência para decidir sobre o contencioso administrativo de IBS. Pois bem, considerando que o contencioso administrativo se inicia pela defesa apresentada pelo contribuinte em face de determinado lançamento tributário do ente administrativo, do ente federativo, aqui também há uma função essencial do comitê gestor, que será decidir sobre esse contencioso administrativo em todas as instâncias para o IBS, no caso. Então, além de todas aquelas funções de tanto arrecadar o tributo, efetuar compensações, retenções, coordenar a fiscalização, também promover a inscrição evitativa, editar o regulamento único para fins de uniformização e aplicação da legislação do IBS, ele também terá uma função essencial de decidir sobre o contencioso administrativo em todas as instâncias. Então, ele terá ali uma primeira instância composta por câmaras de julgamento com participação tanto dos estados quanto dos municípios e do Distrito Federal, uma segunda instância já paritária, conforme a gente vê usualmente em âmbito recursal mesmo, paritária no sentido de ter tanto representantes da Fazenda quanto do Fisco, e também uma instância de uniformização, que seria a Câmara Superior. Essas decisões, né, administrativas são vinculadas às súmulas e provimentos do próprio
comitê gestor, e esse processo administrativo será tramitado preferencialmente por meio eletrônico, em sessões virtuais, com possibilidade de sustentação oral, principalmente porque o comitê gestor ele terá ali, né, ele estará sediado em Brasília, então isso afetará significativamente contribuintes, porque até o momento a gente conta com tribunais administrativos em cada estado, com conselhos administrativos em cada município, então nem todos têm, mas os grandes municípios, como capitais, etc., acabam possuindo ali seus próprios órgãos de julgamento, então o acesso normalmente é mais facilitado para o contribuinte que está ali situado, né? Então agora a gente tem ali preferencialmente processos tramitando por meios virtuais, com possibilidade de sustentação oral, e essa estrutura, ela basicamente conta, a princípio, tá, a gente tem a estrutura do contencioso está sendo montada pelo projeto de lei complementar número 108 de 2024, hoje ele está no Senado, ele já foi aprovado na Câmara, mas antecipo que no Senado, apesar de não ter sido concluído né, a análise do PLP, já há ali mais de 300 emendas dos senadores, então alguns elementos aqui podem sofrer modificações ao final, né, do projeto, quando ele for promulgado. Mas, a princípio, o que nós temos aqui é uma primeira instância administrativa pelo comitê, com 27 câmaras de julgamento, né, por Estado, Distrito Federal e municípios, é, composta, né, por esses entes, no caso. As turmas de julgamento de cada Câmara será conforme a demanda, né, que houver, mas a ideia é que cada turma seja composta por pelo menos dois entes, dois representantes, né, do Estado, em cujo favor o lançamento foi realizado, dois dos municípios, com um presidente, que é sempre representante, né, da Fazenda, que vai ter alternância anual entre esse presidente, né, teria uma alternância anual entre um representante do Estado e um representante do município. Já as instâncias recursal, que seria a segunda instância administrativa, também contará com 27 câmaras recursais. As turmas de julgamento dessas câmaras será por demanda, né, conforme, enfim, elas vão ser montadas conforme for a demanda em torno do contencioso administrativo, mas a princípio cada turma será composta ali por representantes do Estado, dois do município e 4 dos contribuintes. Então, nesse momento a gente tem a questão de paridade aqui, né, tanto representantes da Fazenda quanto representantes dos contribuintes. Existindo ali o presidente, né, que sempre sendo representante da Fazenda, com possibilidade de voto de desempate, com alternância anual entre sendo representante do Estado ou do município. Além dessas duas instâncias recursais, nós vamos contar também com uma instância muito importante, que é a instância de uniformização da jurisprudência do IBS. Essa instância, né, ela é a Câmara Superior do IBS, composta por 16 representantes, né, mais o presidente. São 4 representantes do Estado, 4 do município e 8 dos contribuintes. A ideia é que essa Câmara Superior ela possa vir julgar recursos de uniformização contra decisões de segunda instância que apresentem divergências, né, na interpretação da legislação tributária. Então, são aquelas situações em que câmaras ou turmas, né, apresentam posições diferentes para uma mesma matéria. Elas também poderão julgar incidências de uniformização em matérias repetitivas, então aqueles casos em que todo mundo está recorrendo, a matéria já é constantemente objeto de recurso pelos contribuintes ou pela Fazenda. Isso poderá ser julgado num incidente de uniformização, para ser aplicado para todos os casos idênticos, né? Isso também será competência dessa Câmara Superior. Poderá também julgar retificações das próprias decisões. Retificações aqui seriam similares aos embargos de declaração, né? Seriam pedidos de retificação no sentido de uma omissão, um erro de fato, uma obscuridade ali na decisão. Ela também poderá julgar esse pedido de retificação da sua própria decisão. Além também de deliberar sobre a edição, revisão e cancelamento de provimentos vinculantes de sua competência. Pois bem, tratado já a parte do comitê gestor de uma forma breve sobre como vai ser essa estrutura, né, que ela pode vir a sofrer modificações conforme o PLP está andando no Senado Federal. Ali a gente está discutindo sobre como será as decisões em torno de um contencioso administrativo em face do IBS. Mas nós temos ali o irmão gêmeo, né, ou a irmã gêmea, que seria a contribuição, que é de competência da União Federal, e que nesse momento que nós estamos vendo é que o CBS, sendo de competência federal, terá o seu contencioso administrativo mantido no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é o CARF, né, que hoje já julga todos os recursos federais, todos recursos relacionados aos tributos federais, né, então, no caso do CBS, que está vindo substituir ali PIS e COFINS, o CARF também já julga PIS e COFINS atualmente.
Então, nós vemos um primeiro ponto significativo que havia sido antecipado no início da apresentação, que é o IBS e o CBS, apesar de andarem de mãos dadas, né, sendo dois tributos ali sobre o mesmo fato gerador, apesar de ter alguma diferença na legislação, eles, em tese, são similares, né, eles vão ser julgados por entes distintos, né, o IBS pelo comitê gestor, já o CBS pelo CARF. Por conta disso, há uma necessidade de harmonização, né, do contencioso do CBS e do DBS, em razão da identidade desse regime jurídico entre os dois, os fatos geradores, de prazo de cálculo, sujeito passivo, apesar da alíquota, por exemplo, não ser a mesma, tal, mas há uma série de elementos para a concretização do fato gerador que, que não pode acarretar em decisões divergentes, né? Então, se o comitê gestor vir tratar de uma interpretação sobre o fato gerador para o IBS, em tese, o mesmo entendimento teria que ser adotado no julgamento do CBS, no CARF, do contrário, o contribuinte vai ter ali decisões divergentes sobre o mesmo fato. Há uma previsão de convênio entre o Ministério da Fazenda e o comitê gestor para a delegação recíproca desse julgamento de contencioso. Mas essa possibilidade de delegação de julgamento, para evitar que haja divergência, que o caso seja julgado por um único ente, ele só existe para os casos de pequeno valor. E esse pequeno valor ainda vai ser definido qual é, mas não abarcará ali os grandes contribuintes, né? Não abarcaria as causas de valores significativos. Também é previsto para evitar divergências ou para resolver as divergências possíveis nesse tema, o chamado Comitê de Harmonização de Administrações Tributárias. Já está previsto na lei complementar que regulamentou o IBS-CBS, esse Comitê de Harmonização, mas ele também está sendo mencionado no PLP 108, ele terá uma função ali, né, de uniformizar a jurisprudência em casos de divergência. Então, ele pode ser ali buscado pelo presidente do comitê gestor e também pelo ministro da Fazenda, para fins de decidir em caso de divergência entre os dois entes. A gente sabe que além do risco, né, de divergência, esse risco ele ainda pode ser concretizado por conta da própria diferença de trâmite dos processos, né? Eles não estão sob o cuidado dos mesmos entes. Então, isso faz com que o timing, né, do processo pode ter encerramento distinto. Então, o CBS é julgado antes do IBS, etc. Então, você pode haver ali uma divergência até pela própria diferença da tramitação do processo administrativo. Isso tende a gerar algumas incongruências que exige atenção ali dos contribuintes quando houver o início, né, no próximo ano da transição. Pois bem, falando algumas considerações finais sobre esse impacto, né, da reforma tributária no contencioso administrativo, a gente viu que a reforma tributária, isso foi dito e redito durante tanto da emenda constitucional quanto na discussão da lei complementar, que essa reforma tributária ela busca, de fato, uma simplificação do sistema, né, uma modernização do sistema tributário, mas ela pode trazer desafios significativos para o contencioso. Então, essa fragmentação federativa, essa autonomia operacional de cada ente, então, essa manutenção, né, da autonomia dos estados, do município para fiscalizar, para lançar, apesar de haver em tese ali uma coordenação feita pelo comitê gestor, vai potencializar ali a litigiosidade. Esse modelo também de integração do comitê gestor ele é bastante inovador e interessante, tem que ser analisado com cuidado pelos contribuintes. Mas a sua capacidade, né, dependerá de efetiva harmonização de diversos entes. É o que a gente já está vendo nesse primeiro momento de composição do comitê gestor, né? Como se fazer representado naquele comitê. Os municípios estão sofrendo esse desafio e está uma discussão em voga no momento. Também os desafios também ocorrerão pela coexistência de regimes antigos e novos, né, durante a transição, então ali são anos e anos de transição, a gente tem um encerramento previsto em 2033, não sei se vamos considerar em 2033 realmente o último momento da transição, mas é o que sabemos até o momento, né, que a transição vai perdurar até ali e a gente vai ter que viver com regimes distintos e com julgamentos distintos sobre os mesmos tributos, enfim. São esses desafios que a gente vislumbrou para o contencioso administrativo, eles exigem realmente uma atenção da nossa parte, enfim, é tudo muito novo e espero que tenha contribuído para esclarecer alguns pontos nesse momento de transição.
Agora nós vamos partir para a parte de repercussão dessas mudanças no contencioso judicial, com a minha colega aqui, Heloísa, para que eu passe a palavra agora. Agora eu vou continuar a nossa apresentação aqui sobre a fase judicial e como ela vai ficar na nova reforma tributária. As nossas impressões é que parece que o legislador ele esqueceu realmente do contencioso judicial e só se preocupou em simplificar o direito material. A própria adoção do modelo do IVA dual, ela traz uma competência compartilhada entre os estados e os municípios para o IBS, e a União Federal ela fica com a competência com o CBS. Nesse cenário em que a gente tem três entes federativos competentes para a cobrança desse IBS e do CBS, a gente tem um cenário em que o mesmo fato gerador ela pode instigar um interesse, tanto da União Federal, quanto dos estados, quanto do município, em fiscalizar, em autuar e também para propor execuções fiscais para a cobrança desse mesmo tributo. E aí, a gente fala que houve um esquecimento por parte do legislador, porque a Justiça Federal ela continuará competente para julgar as causas envolvendo a União Federal, que no caso será o CBS, e a Justiça Estadual ela continuará competente para julgar os casos envolvendo os estados e os municípios do IBS. Só que, como esses tributos eles são gêmeos, a legislação complementar ela é unificada e só há diferença, poderá haver diferença, né, nas alíquotas desses tributos, tem-se um cenário em que o mesmo fotogerador poderá ocasionar duas discussões diferentes, com resultados diferentes e com decisões contraditórias entre a Justiça Federal e a Justiça Estadual. O cenário ainda piora porque na reforma tributária foi elencado o princípio do destino. Então, o tributo ele é devido no local onde o bem foi remetido ou onde houve o usufruto do serviço prestado. Então, o tributo ele é devido no local onde está o adquirente. Isso faz com que as empresas que atuam de forma nacional, então com uma larga escala, com produtos sendo vendidos em diversos estados e diversos municípios, tenham vários entes federativos em cima desse contribuinte para a cobrança de um determinado tributo e também para responder fiscalizações ou processos administrativos. De um lado, temos os estados, a União e os municípios, visando a cobrança de um mesmo tributo, com várias execuções fiscais, mas também, de outro lado, a gente tem também um contribuinte interessado em discutir se aquela cobrança é devida ou não. Então, nos casos em que o contribuinte ele opta por impetrar um mandado de segurança ou ajuizar uma ação declaratória, uma ação de repetição de indébito, esse contribuinte ele vai ter que ajuizar uma ação em face da União Federal, uma ação em face do Estado e uma ação em face dos municípios. Então, considerando que atualmente temos 26 estados e 5.570 municípios, é possível, no atual cenário, sem qualquer tipo de regulamentação, de que o contribuinte realmente se veja compelido a ajuizar uma ação em face de cada ente federativo, e isso gerará altos custos processuais, uma sobrecarga no judiciário, que vai ver um volume enorme de ações judiciais com o mesmo objeto, e, como dito anteriormente, ao risco de decisões conflitantes entre Justiça Federal e Justiça Estadual. Com isso, a reforma tributária ela trouxe possíveis novas ações judiciais. Essas ações judiciais trazidas pelo STJ, ela visa apaziguar os conflitos entre União, Estados, municípios e Distrito Federal, entre eles e também entre eles e o próprio Comitê Gestor do IBS. E essa ação de conflito entre entes federativos e o comitê gestor é para tratar sobre disputas sobre distribuição de arrecadação, interpretação de normas e sobre a competência de fiscalização do IBS. Então,
a própria reforma tributária, com relação a esse ponto, ele previu que, como tem vários entes federativos interessados naquela arrecadação, pode haver um conflito entre eles próprios. Uma possível ação também levantada pelo STJ no relatório que eles elaboraram, visando analisar o possível cenário da reforma tributária no contencioso judicial, foi a ação declaratória de legalidade e a ação declaratória de ilegalidade, que funcionaria como se fosse uma ADI ou uma ADCOM. Então, nesse caso, os legitimados são os mesmos, né, da ADI e da ADC, eles poderiam propor uma ação diretamente no STJ para resolver essas disputas de IBS e CBS, e também para analisar a legalidade ou ilegalidade dos atos normativos proferidos por esses entes federativos, sem a necessidade de passar por instâncias inferiores. Então, o objetivo dessa ação seria justamente evitar um acúmulo, né, de ações discutindo IBS, CBS, tanto na Justiça Federal quanto na Justiça Estadual, sobre um mesmo fato gerador, sobre o mesmo tributo ou sobre uma mesma discussão. E com isso ele resolveria esse conflito, né, de essa discussão, né, sobre o IBS e CBS de uma forma unificada. Os prós disso seriam a rapidez na decisão, que seria proferida pelo STJ, porque não seria necessário passar pela fase de conhecimento, de recurso, já seria decidido diretamente pelo STJ. A concentração da decisão, então você meio que tiraria a competência da Justiça Federal e da Justiça Estadual para decidir sobre essas disputas. Também a prevenção a desequilíbrios na competição decorrentes de tutelas de urgência, então não teria mais aquela pressa do contribuinte ajuizar a ação antes de outro contribuinte que atua no mesmo setor para obter uma decisão judicial favorável, uma tutela de urgência, dispensando o recolhimento daquele tributo. E também, como dito anteriormente, o alívio nas instâncias ordinárias. Os contras disso é que, normalmente, quando uma ação judicial por meio de RESP, né, chega ao STJ, já tem a disputa, ela meio que já está madura. Então, ambas as partes já disseram todos os seus argumentos, já teve uma discussão de primeira instância, do juiz dando a decisão dele sobre o caso, teve também a decisão do tribunal sobre o assunto, e o STJ só serviria, então, para pacificar aquilo ou verificar se teve alguma ilegalidade. Nesse caso, não, ele já chega decidindo sem que houvesse todos os argumentos sendo debatidos por ambas as partes. Também tem a violação ao direito de inafastabilidade da jurisdição e também o direito ao contraditório e à ampla defesa, porque nesses casos, os contribuintes eles não poderiam ajuizar essa ação declaratória, teria que se aguardar, então, alguns dos legitimados, né, a propor essa ação discutindo esse assunto de interesse, né, do contribuinte. Também a redução do direito do contribuinte em obter uma tutela de urgência. E, por outro lado, temos uma sobrecarga do STJ, que teria que decidir de forma rápida e também de forma concentrada todos esses assuntos de IBS e CBS que iriam surgir. Outros pontos trazidos também pelo relatório do STJ é um incremento de números de execuções fiscais em tramitação nas justiças, porque o mesmo fato gerador ele pode ocasionar a geração de 3 créditos tributários e 3 entes federativos para a cobrança do mesmo fato gerador, né, do mesmo crédito gerado com o mesmo fato gerador. Então, nesse caso, teríamos um incremento de 26%, né, de execuções fiscais em tramitação, e também um número de ações anti-exacionais, como mandado de segurança, ação declaratória, também iriam aumentar, porque o contribuinte ele seria obrigado, né, pelo sistema processual atual, a ajuizar uma ação discutindo o tributo em face de cada ente federativo, então teríamos um aumento em 9%. O PLP 108, né, que é uma das leis complementares que estão pendentes de aprovação no Congresso, ele prevê
no artigo 5º, a delegação da representação judicial nos processos de cobrança entre os estados e os municípios. Então, os estados e os municípios, eles podem firmar acordos entre eles em que uma determinada ação só atuará o estado ou em outra ação só atuará o município. Mas, mesmo assim, nessas hipóteses, não envolve a União Federal. Então, mesmo nesse cenário, necessariamente terá que haver duas ações sobre o mesmo tributo. Uma das possíveis soluções, né, trazidas para esse cenário em que temos risco de decisões conflitantes entre a Justiça Federal e a Justiça Estadual, também diversos entes federativos interessados, né, em discutir um determinado tributo, é a unificação do contencioso. Então, uma das opções seria, via emenda constitucional, criar uma justiça especializada para IBS e CBS. Então, as ações envolventes esses dois tributos, eles tramitariam na justiça especializada, né, criada com esse único intuito. Outra também possível solução é a formação de colegiado virtual sobre essa matéria dentro da Justiça Federal. Então, dentro da Justiça Federal, teríamos uma Câmara, né, um órgão colegiado especializado em IBS e CBS, que julgariam as causas envolvendo a União, Estados e municípios, ou também aplicar a regra do artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal, formando um litisconsórcio passivo entre União Federal, Estados e municípios, o que atrairia a competência para a Justiça Federal. Também tem a possível solução de transformar o comitê gestor em uma grande procuradoria, então ele teria legitimidade processual para atuar em nome dos estados e dos municípios, então se dispensaria o litisconsórcio passivo necessário entre esses entes federativos. E na redação atual do PLP 108, a atuação do comitê gestor é apenas para a coordenação das procuradorias. Então, essa possível solução aqui ainda não está escrita em nenhum projeto de lei, nem nada, mas seria uma das possíveis soluções. E aí isso cai em um problema da representatividade das procuradorias, dos interesses dos procuradores também atuarem nos processos, os honorários sucumbenciais e também a legitimidade que uma decisão em que o comitê gestor atuou de gerar, por exemplo, um precatório em nome do município ou do estado. Tem também essa questão de organização mesmo dos entes federativos. A outra possível solução é a criação de um fórum de harmonização jurídica das procuradorias. Então, as procuradorias da União, dos estados e municípios, eles se reuniriam por meio de um comitê e divulgariam, então, o seu entendimento sobre uma determinada matéria. E isso faria com que, se, por exemplo, numa determinada hipótese em que não há incidência de IBS e CBS, isso impediria, por exemplo, de que a União Federal ajuizasse uma execução fiscal, enquanto os estados e municípios deixassem essa discussão de lado e ignorassem isso. Então, essa harmonização das procuradorias é necessária, né, também, para que se tenha um entendimento uníssono com relação ao IBS, CBS e os seus aspectos, e também as interpretações sobre eles. Também tem a possibilidade de estabelecimento de alçadas, então os créditos de menores valores, eles seriam litigados pelo município na Justiça Estadual, os créditos de valor médio seriam litigados pelo Estado na Justiça Estadual, e os créditos de maiores valores pela União Federal na Justiça Federal. E, então, um ente federativo, ele litigaria em nome dos outros entes federativos que também são interessados naquela ação, e isso é meio problemático, porque parece que você cria uma hierarquia entre os entes federativos, o que não é o que o princípio do federalismo, né, pregoa. E também tem a possibilidade
da criação de um prévio requerimento administrativo. Então, teria a obrigatoriedade do contribuinte ele formular primeiro o pedido na esfera administrativa e, se eventualmente fosse negado, ele poderia entrar, então, com uma ação judicial, mas isso violaria também o direito à inafastabilidade da jurisdição. O que podemos concluir é que a reforma tributária ela teve sim um bom propósito de simplificar a legislação material, estávamos precisando disso. Hoje temos PIS, COFINS, ICMS e ISS. Na reforma tributária, teremos só o IBS, o ISS e também o imposto seletivo, mas parece que, diante da atual composição, né, do judiciário e também das procuradorias, também dos conselhos municipais e do CARF, parece que a reforma tributária e o legislador acabaram se esquecendo dessas peculiaridades em que o nosso sistema, tanto na fase judicial quanto na fase administrativa, ela é repartida. E ela é repartida conforme a competência, né, da União, dos Estados e municípios no sistema que temos atualmente. Então, com a mudança, né, da tributação sobre o consumo, essa estrutura da Justiça Federal, da Justiça Estadual e também da parte do contexto administrativo e também da fase de fiscalização também precisa ser reformada para que as novas discussões sobre o IBS e CBS sejam comportadas, né? Bom, essa foi a síntese das nossas considerações sobre o tema, né? É um tema de grande relevância por conta das atuais alterações que estão sendo feitas e das alterações que ainda serão necessárias para conformar a mudança da reforma tributária sobre o consumo e o reflexo disso no contencioso administrativo e judicial. É um tema que demanda bastante atenção dos contribuintes, então nossa equipe permanece à disposição para caso seja necessário um esclarecimento adicional e também para auxiliá-los no enfrentamento dessas questões que já está aí em trâmite, né, no início da transição em 2026. A gente agradece, uma ótima tarde.